O Brasil ficou à frente de apenas 4 países em uma avaliação internacional de alfabetização aplicada em 2021, que mede habilidades de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental com idades entre 9 e 10 anos. Nos dados divulgados hoje, o país ocupa a 39ª posição, atrás de nações pobres como Azerbaijão e Uzbequistão. E para a gente avaliar melhor esse estudo, nós conversamos agora com a pedagoga e psicopedagoga Adriana Mesquita. Adriana, boa noite, obrigado pela presença, bem-vinda. Boa noite, Vitor, eu que agradeço a participação nesse encontro importante. O que explica esse resultado, Adriana? É reflexo da pandemia? Olha, a princípio sim, né, fazendo uma análise selvagem, sim, seria um resquício aí da pandemia. Mas essa prova, né, ela foi realizada aí em 2021. É uma prova que foi determinada, aplicada para os estudantes do 4º ano, né, estudantes que estão aí com 9, 10 anos. E os estudantes que realizaram essa prova, eles o seu processo de início de alfabetização na pandemia. Então, realmente houve aí um vácuo, né, um espaço que ficou sem o aprofundamento da aprendizagem, né, ficou sem o apoio, o direcionamento, a sistematização aí para a aprendizagem. E agora, o que é que seria necessário para fazer com que seja recuperado esse prejuízo todo, se é que é possível, né? Afinal de contas, uma coisa vai levando a outra, né? Quando há essa dificuldade na alfabetização, isso, imagino, prejudique, né, Adriana? E você pode falar melhor sobre isso prejudique a absorção de outros conteúdos, né? Se a leitura é ruim, a interpretação de texto fica ruim e, sucessivamente, vai ficando difícil o aprendizado de outras disciplinas também. O que é possível fazer, do ponto de vista pedagógico, para recuperar a situação dessas crianças e adolescentes? Então, Vitor, eu acho que a nossa análise, ela deverá ser, assim, um pouquinho mais profunda, sabe? Porque é um problema muito sério, esse problema da educação, e principalmente o problema da educação básica. A prova em si, a proposta, a participação do Brasil nesse processo, ele foi muito importante, né? Foi muito relevante. A proposta desta avaliação é justamente mensurar aí o quanto as crianças estão nesse desenvolvimento. E se espera o ideal, né? Se espera que elas consigam ter aí a leitura, a interpretação e até as condições para a sua vida, da leitura do mundo de uma maneira geral. E isso é esperado das crianças de 9 anos. Isso é o esperado para as crianças que estão aí no 4º ano, nesse contexto do processo de alfabetização. O que devemos refletir um pouquinho é que, antes de chegarmos nesse processo, elas passam por uma sistematização, né, que vai numa construção e reflexão da leitura, da escrita, da função da leitura e da escrita. E aí sim, quando esse processo não tem interrupções de maneira alguma, nós conseguiríamos ter um resultado talvez um pouco melhor nesse processo, nesse ranking, nessa avaliação. Como eu disse para você, né, trata-se de um processo, e quando tem ausência, quando ele é rompido, nós não vamos conseguir chegar no ideal de maneira alguma, né. É indiscutível, né, as consequências, as sequelas que a pandemia trouxe para a nossa sociedade. Isso é fato e discussão ainda de muitas falas, de muitas áreas de conhecimento. Porém, nós precisamos ficar atentos que os impactos que aconteceram na educação foram graves, mas, ao mesmo tempo, deu luz, né, trouxe luz ao que já existia. E o grande
a grande chave, né, desse processo, na perspectiva aí dessa sistematização do processo da educação, é a desigualdade de acesso, a desigualdade de discussão, a desigualdade social que o nosso Brasil vive. Então, hoje, todas as bandeiras, né, de legislação e de movimentos educacionais são para uma educação igualitária para todos. Só que isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Estamos caminhando, estamos a passos lentos, né, mas ela ainda não aconteceu. O que está faltando, né, Vitor, nesse processo? São ações, porque as legislações, elas já existem, né, elas existem e precisam ser colocadas em prática. E que a gente pensa dentro de um processo de até metas, né, de um plano de desenvolvimento, um plano de recuperação, talvez, né, para essa defasagem da educação, seriam ações, assim, da sociedade como um todo, né? Se você já me permite já falar sobre elas, até um pouco ousadas, né, nas minhas pretensões enquanto educadora, enquanto professora, né? A primeira delas é nós termos como consciência de sociedade mesmo, qual é o papel da educação para a nossa sociedade? Quanto a educação é relevante para o desenvolvimento da nossa sociedade. E se a resposta for a educação tem que ser prioridade, nós conseguiremos resolver todos esses problemas, todas essas defasagens, porque a solução será uma consequência desta resposta, né, de ações para atendermos esta resposta. No entanto, né, nós ainda não conseguimos responder, a nossa sociedade ainda não se atentou à valorização da educação, e principalmente, Vitor, principalmente da educação básica. O nome já diz, né? A educação básica, ela que será o alicerce para toda e qualquer ação do indivíduo, para toda e qualquer ação de cidadania, para toda e qualquer ação para o desenvolvimento do nosso país. Então, o olhar para a educação básica, ele precisa ser primordial. Então, as ações, os planos, os planejamentos precisam focar nessas ações. E que eu tenho, assim, algumas ideias, né, em relação a isso. Entre elas, para minimizarmos, assim, como uma ação imediata, seria diminuirmos o número de estudantes em sala de aula, aumentar, colocarmos mais um professor. E também termos equipes multidisciplinares na escola, em todas as escolas. Estas equipes dariam suporte para os professores, para os alunos, para todos os atores envolvidos na educação. E para que essas duas possam ser alcançadas, né, nós teríamos que ter o quê? Investimentos, né? Teríamos que ter melhora de espaço de trabalho, melhora de equipamentos, melhora de materiais, valorização dos profissionais, e aí sim nós conseguiríamos ter conseguiríamos vislumbrar, né, um índice, ou até nos aproximarmos um pouquinho desse ideal que é esta alfabetização e esse letramento e o sucesso de todas as pessoas que têm direito à educação. Tomara, né, que a gente consiga caminhar nessa direção. Quero agradecer muito aqui a Adriana Mesquita, ela que é pedagoga, psicopedagoga, esteve com a gente aqui no Fast News. Obrigado, viu, Adriana, mais uma vez pela presença. Uma boa noite, até uma próxima. Boa noite, até a próxima e tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.